Então, boa noite, meus irmãos da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui atendendo ao convite desta casa, esta casa tão abençoada, que faz um trabalho muito de grande auxílio na divulgação da doutrina espírita. Então, ao iniciarmos mais uma vez uma atividade como esta, na noite de hoje, a convite da diretoria desta casa, primeiramente, então, gostaríamos de convidarmos os nossos irmãos que estão me assistindo nesta noite, me dando esta alegria. Vamos fechar levemente os nossos olhos, rogando o auxílio dos benfeitores amigos da espiritualidade maior, para que assim então consigamos estarmos contando com o auxílio imprescindível dos nossos benfeitores da espiritualidade maior. Então assim começamos. Pai, aqui estamos nós mais uma vez, rogando humildemente a tua permissão para que consigamos, nós ainda tão pequeninos diante da tua bondade e do teu amor, se assim formos merecedores, contarmos com o auxílio de nossos amigos espirituais nessa atividade desta noite, também sobre a égide de nosso mestre, nosso amigo e governador deste plano terreno, o Mestre Jesus. Que possamos assim, mesmo que ainda cheio de imperfeições, se formos merecedores, conseguirmos divulgarmos os teus ensinamentos a todos esses que nos assistem, mas lembrarmos sempre que somos os primeiros que deverão aprender com os ensinamentos contidos no teu Evangelho, Mestre amigo. Obrigado pela tua paz, pela tua luz, e que assim seja. Então, irmãos, como já disse, é com grande alegria que retornamos a atender este convite desta casa, destes irmãos que tenho grande carinho. E o tema que eu escolhi desta noite não poderia ser diferente. É do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que não são os sãos que gozam de saúde que precisam de médico. Por que escolhi este tema? Porque estou lendo um livro e como hoje comentei com uma pessoa também estudiosa da doutrina espírita, essa doutrina que é o Consolador prometido por o nosso mestre, nosso amigo, governador deste plano. Estou lendo um livro que fala das várias passagens e convivências do Mestre Jesus com seus discípulos e todos aqueles que o procuravam. E neste livro tem dois textos em especial que relembram a fala que o Mestre disse que ele não viera para socorrer os que tinham saúde,
mas sim aqueles que se encontravam agonizando, mas não tanto do ponto de vista físico, que não faltavam irmãos assim que agonizavam em corpos flagelados naqueles tempos, mas principalmente do ponto de vista moral, aonde muitos gozavam de privilégios, de riquezas, mas do ponto de vista moral e por que não dizer do ponto de vista espiritual, eram muito enfermos, porque se faziam através do seu ego superiores a todos aqueles que eles acreditavam ser a escória da humanidade. Mas então, para não sairmos tanto do texto desta noite, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no Evangelho nos fala da mediunidade, que muitas vezes nos colocamos a pensar: como pode Deus, em sua infinita bondade, justiça, e na questão primeira de O Livro dos Espíritos, nos é esclarecido que Ele é a causa primeira, a inteligência suprema. Como pode Deus permitir que irmãos com tantos débitos morais tenham a capacidade de estar apresentando mediunicamente, então, mensagem do plano espiritual, ter a capacidade de servir de intermediário do plano espiritual, quando se é sabido que estes nossos irmãos ainda trazem grandes débitos. E no próprio texto é nos esclarecido para o próprio desenvolvimento e amadurecimento destas criaturas. Pois se não diz que se fôssemos selecionados pelas nossas capacidades morais, praticamente nenhum de nós teria o merecimento de estar servindo de intermediário dos benfeitores espirituais ou até mesmo daqueles espíritos intermediários e sofredores. Mas por que puxo o assunto da mediunidade? Primeiramente, porque está contido no texto. E segundo, não precisamos sermos exatamente médiums, estarmos participando de um grupo de estudo mediúnico ou de um grupo de desenvolvimento, de educação mediúnica para nos enquadrarmos nessa situação. Porque no momento que somos intermediários para que o consolo, uma palavra amiga, chegue aos corações de quem padece, já estamos sendo, digamos, médiums. Pois fomos criados todos simples e ignorantes, meus irmãos, para que através então da superação de nossos desafios, do aprendizado com nossas próprias dificuldades em nosso dia a dia, aprendamos a sermos criaturas melhores. Mas, infelizmente, ainda, irmãos, invariavelmente deixamos nos levar por nossas ambições, pelos apegos às coisas materiais, e muitas vezes nos colocamos como os donos da verdade perante
a sociedade. Esquecemos que o próprio mestre, quando perguntado qual que seria o maior no reino dos céus pelos seus discípulos, ele prontamente disse que é aquele que se fizer menores entre os homens. E neste livro que estou lendo, que reúne de outros livros psicografado por Chico Xavier sobre a intuição espiritual de Humberto de Campos, reúne várias passagens em que Jesus esclarece seus discípulos, seus apóstolos, enfim, em tudo aqueles que o procuravam com o objetivo de se tornar um seguidor. E muitos deles, quando viam que aquele que era o Messias não agia dentro daquilo que eles esperavam do ponto de vista material, acabavam desistindo. Então, existe um texto neste livro que fala que Jesus pedindo a Simão Pedro para ir até um determinado lugar que lá estava padecendo de sofrimentos físicos, inicialmente uma menina, para que fosse lá dar um passe, vamos dizer assim. Pedro se direcionou àquele local e quando lá chegou, viu uma certa desorganização naquela família. E todos aqueles que ele pedia, aonde se localizava a enferma, de uma certa maneira, tinham um comportamento hostil, um comportamento que beirava a perturbações. Pedro ficou escandalizado, pois sabemos que Pedro era uma criatura que tinha um bom coração, mas assim como nós ainda trazia muita primitividade dentro de si. Então Pedro foi gravando em sua memória as cenas que via naquele local. Mas atendeu aquela jovem quando a encontrou no seu leito. E quando retornou, foi questionado por Jesus sobre o que tinha visto e como procedeu diante daquela situação. E Pedro, em seu jeito rústico de ser, informou que ficou apavorado com o que lá tinha visto. E Jesus, como um mestre bondoso que era, escutou o depoimento de seu discípulo e disse assim: Pedro, eu pedi apenas que fosse auxiliar. Então vejam bem, somos todos enfermos. Podemos estarmos apresentando uma saúde física que perante os médicos da terra nos é dado o certificado de saúde. Mas espiritualmente, devido ainda a nossa grande tempo que estagiamos nas zonas primitivas de nossa evolução, trazemos ainda muitas atitudes que ainda precisa amadurecer, porque em grande parte de nossas ações ainda carregamos a maledicência, a inveja, a avareza, a cobiça. Foi para nós que então Jesus veio. Ele veio para esclarecer que é necessário que tenhamos uma mudança de atitude.
Ele veio nos esclarecer a importância de sermos criaturas que realmente estejamos trabalhando constantemente, como assim esclarece nos Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que se reconhece o verdadeiro espírita pelas suas tentativas de corrigir-se em suas más inclinações. Então podemos estarmos hoje em cargos terrenos que nos dê notoriedade. Podemos estarmos sendo exemplos para outros que nos seguem, mas ainda compete a nós estarmos caminhando, buscando a nossa correção de nossos comportamentos. Quantas vezes fomos convidados pela espiritualidade maior a uma mudança de comportamento? Quantas vezes foi nos mostrado através de nossos irmãos que era necessário e se faz ainda necessário uma mudança de atitude. Mas, infelizmente, nós ainda achamos mais interessantes ficarmos em nosso comportamento de estarmos dando mais atenção às coisas do mundo material. Agora mesmo ainda colhemos resquícios de uma pandemia. Pandemia essa que nos visita, nos convidando à mudança de comportamento. Pandemia essa que nos chama a atenção sobre a importância de estarmos trabalhando a nossa modificação em relação às oportunidades que recebemos dia após dia. Mas olhamos para dentro do nosso lar e vemos que relativamente nossos familiares estão bem. Não foram atingidos por esta enfermidade. E dizemos: não tenho nada a fazer. Se os meus estão bem, por que irei me preocupar com os outros? Eles que procurem o governo. Eles que procurem as secretarias de assistência social. Eles que procurem os postos de saúde. Não é a minha atitude que vai mudar o que está acontecendo. E isso, irmãos, mostra o quanto ainda nós somos individualistas. E na questão, então, 785 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos que o auxiliaram na codificação qual seria o maior obstáculo ao progresso. E eles respondem: o orgulho e o egoísmo. Irmãos, vejamos quanto estas chagas ainda nos tornam criaturas que não conseguem estar prontos a servir. E nos tempos de Jesus existiam muitas dificuldades. O povo se via oprimido.
os que se encontravam no poder se regozijavam com o sofrimento deste povo. Então, depois de quase 2000 anos ou mais, evoluímos em tecnologia, temos mais conforto, temos este meio de comunicação que hoje, esta noite, vos falo, mas, infelizmente, moralmente ainda trazemos muito daqueles hábitos que existiam ainda na época de Jesus. Somos os novos fariseus que, dentro de nossas casas religiosas, apresentam um comportamento impecável. Nos chamamos de irmãos. Nos olhamos com um olhar de docilidade. Somos educados. Esperamos o nosso irmão falar para depois dar a nossa opinião. Vamos às lágrimas com as palavras de algum irmão inspirado pelos benfeitores em palestras. Mas, na sociedade, que como aquela que o Mestre Jesus, quando procurado pelos seus familiares e avisado, então, que era procurado, ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pois ele quis dizer ali, não que estava ignorando a sua família consanguínea naquele momento, mas ele, em sua evolução, já nos apresentava que somos uma família universal, aonde aqueles que são mais evoluídos devem auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Então, irmãos, reflitamos essas enfermidades que ainda trazemos do ponto de vista moral, aonde muitas vezes ignoramos que se faz mais que necessário neste momento em que está visivelmente sendo nos apresentado aquilo que a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto religioso, filosófico e científico, nos traz, que é uma transição planetária, aonde os eventos que vêm ocorrendo nos fazem refletir. Tudo aquilo que já é há muito tempo trazido de forma objetiva e esclarecedora pela doutrina espírita. E como sabemos, da mesma forma, que o remédio maior para estas enfermidades espirituais que trazemos ainda muito enraizados em nosso ser é o amor. Todos os ensinamentos do Mestre Jesus, todas suas falas, suas vivências, tão somente foram baseados no amor e na humildade. Quantas vezes ele foi procurado por aqueles que se diziam os doutores da lei, conhecedores das leis mosaicas, aqueles que viviam debruçados
sobre os pergaminhos e com pensamentos e atitudes de espíritos ainda apegados à letra, tentavam fazer que o mestre, este que é o médico dos médicos, entrasse em contradição. Mas ele, conhecedor profundo da alma humana, sempre com um olhar de amorosidade, acabava vendo que aqueles eram ainda criaturas que não aprenderam a amar, que o único objetivo era de explorar a ingenuidade e a fraqueza daqueles que os procuravam. Então, irmãos, sejamos gratos pela doutrina espírita, essa doutrina que nos esclarece, essa doutrina que nos consola e todos os dias nos faz lembrar que, segundo a questão 625 de O Livro dos Espíritos, o nosso maior modelo e guia que foi permitido por Deus que estivesse entre nós e nos apresentado é o Mestre Jesus. Lembremos sempre deste Mestre que, quando colocado na infame cruz, pediu para que o Pai nos perdoasse, porque nós ainda somos aqueles enfermos que, desde o tempo que ele já esteve encarnado entre nós, ele está tentando auxiliar. Lembremos da parábola da dracma perdida, pois ele disse que nenhuma das suas ovelhas ficariam perdidas. E que, com certeza, como aquele pai na parábola dos 2 filhos, que o dia que retornarmos realmente ao verdadeiro ensinamento, à essência espiritual, aquela que todos nós trazemos, uma centelha divina, aquele pai que esperava seu filho retornar, também Deus ficará ainda mais tendo a certeza que seus filhos estão realmente buscando se tornarmos criaturas melhores. E assim, irmãos, para complementar a live desta noite, trago um texto que foi retirado do site da FEB, do livro Fonte Viva, que fala assim: alguma coisa. Não necessito de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus, Lucas capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar os que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavras esclarecidas, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o
a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem aguarde a alegria de vida, a graça de contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre as dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Então, meus irmãos, veja que esse texto nos convida àquele que já tem um certo conhecimento, acesso aos ensinamentos do Evangelho, que não fique preso somente à letra, pois a fé sem obras é morta, mas que trabalhe realmente, pois somos os trabalhadores da última hora, e muito mais será cobrado daquele que mais recebeu. Pois nos falam as obras espíritas que Jesus, logo após a sua crucificação e começar então o processo para que ele retornasse de forma novamente, ficar alguns momentos novamente então com seus apóstolos e discípulos, a primeira atitude que ele tomou foi pedir para que fossem resgatados dos umbrais Judas. Vejo a grandiosidade que é o Mestre Jesus, aquele que aos olhos humanos o traíra de forma ingênua, esperando que esse usasse então os seus poderes para libertar o povo oprimido, mas quando percebeu o erro que tinha cometido, infelizmente procurou a resposta à sua dor através do suicídio. Mas Jesus, então, em sua magnitude espiritual, não deixou aquele irmão nosso entregue às próprias trevas. Ele pediu sim que fosse resgatado aquele irmão. Então, irmãos, busquemos curar as nossas próprias chagas, nossas próprias dores através da reforma íntima, trabalhando incessantemente para superar as nossas próprias dificuldades, mas principalmente não esqueçamos daqueles que se encontram na retaguarda, que muitas vezes não têm forças para levantar-se e procuram nós, uma palavra amiga, um auxílio, para assim, então, também terem forças para prosseguirem. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e vamos aproveitar pela harmonia que nos envolve e fechar novamente nossos olhos, agradecendo a Deus
por esta oportunidade que recebemos mais uma vez de estarmos falando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecermos a doutrina espírita, esta que nos esclarece, nos consola, e que possamos, dia após dia, estarmos realmente buscando a nossa modificação, e mesmo diante das dificuldades, tenhamos a certeza que não estamos sozinhos, que nosso bom e justo Pai, que é Deus, sempre está junto de nós, através dos amigos espirituais, do amigo espiritual que nos acompanha em cada jornada, que jamais deixamos de agradecer por todo auxílio que recebemos. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, e que assim seja. Então, assim, meus irmãos, que a paz e a luz do Mestre Jesus possa estar sempre junto de vós, auxiliando-os para que jamais desanime diante dos desafios de nossa evolução espiritual. Obrigado e até a próxima.